Boa tarde a todas e a todos, Senhor caro Secretário-Geral do UGT, caro Presidente do UGT, em voz de saúde também todos os dirigentes da Central e os dirigentes sindicais e ativistas sindicais aqui presentes, cumprimentar também todos os representantes dos parceiros sociais que aqui estão, todos os oradores que me precederam neste painel. Não sei como é que é de me referir a todos, porque alguns são antigos alguma coisa, atuais alguma coisa, mas cumprimento todos, Sr. Eurodeputado, antigos Ministros da Justiça, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. Juiz Conselheiro. Cumprimentar também todos os presentes, naturalmente, e esperar que os trabalhos durante a parte da manhã tenham sido frutuosos, como tenho a certeza que foram. Cumprimentar também já agora a Sra. Diretora do Escritório da OIT em Portugal. Eu queria, antes de mais, começar por saudar naturalmente a UGT pelo seu 38º aniversário, que é no fundo também o motivo pelo qual hoje se fez esta conferência, não apenas pela longevidade em si, pelo que sabemos que significou, de resiliência, de perseverança, mas sobretudo pelo papel crucial que esta central tem tido ao longo destes 38 anos no movimento sindical e na sociedade portuguesa em tantos momentos difíceis. Aliás, a própria fundação da UGT ocorreu num momento difícil, foi uma resposta a um momento difícil e, portanto, este aniversário é também uma homenagem e um tributo que faço meu a todos os que estiveram na origem da UGT e depois todos aqueles que construíram ao longo destes anos o caminho que fortaleceu e construiu o UGT que conhecemos hoje. Um dos pilares do papel central que a UGT tem tido no movimento sindical em Portugal foi e é outra das razões pelas quais faz sentido congratular a UGT hoje. O imenso dinamismo, o inconformismo permanente, a capacidade de adaptação a novos desafios e a condições muitas vezes tão adversas. Esta marca da mudança e de ser capaz de responder à mudança e de inovar está no código genético da Central. Provo esta excelente sede, esta nova sede inaugurada há pouco tempo, um processo que pude acompanhar já nas suas fases finais e uma cerimónia também em que tive a honra de estar presente não há muitas semanas. Provo também o facto de grande parte desta sede estar mobilizada e ocupada para a atividade formativa, via Cefosap, nomeadamente, que aproveito para saudar e para cumprimentar, que é mais uma prova de como a UGT soube e sabe ver no desígnio da formação profissional uma prioridade não apenas para o país, mas para o próprio movimento sindical. Provo também a prioridade que a UGT sempre deu a questões como a segurança e a saúde no trabalho e outras matérias tão importantes para os trabalhadores. Provo ainda o papel cimeiro que a UGT teve e tem do ponto de vista da liberdade e do pluralismo sindical no plano interno e no plano externo, a participação sem reservas no movimento sindical europeu e internacional. E provo também, e não queria deixar de o referir, o lugar que a UGT soube construir para si própria, felizmente, no plano da cooperação internacional, em particular com os PALOP, com gestos e ações cada vez mais consolidadas. Numa conferência em que se falou de justiça, eu estar aqui a falar de tantas provas será talvez adequado, e provas tão diferentes e em tantas frentes não deixa de ser um aspecto de sublinhar, porque de facto são marcas distintivas que a UGT soube construir para si próprio. Mas não apenas da inovação e do inconformismo se faz o movimento sindical, e a marca d'água da UGT é o diálogo social. A capacidade para negociar compromissos, a convicção de que as soluções negociadas são sempre mais sólidas e mais sustentáveis, e a certeza de que os compromissos nem sempre são fáceis, quase nunca são fáceis, e que dão muito trabalho a conseguir. Mas a UGT nunca deixou de saber quando lutar e, acima de tudo, quando lutar e lutar sempre para se conseguir obter compromissos. Por isso, quando falamos do movimento sindical, quando falamos da UGT, falamos necessariamente de diálogo social, e esta é uma matéria em que, se me permitem muito rapidamente, há um conjunto de considerações que, no momento deste 38º aniversário e no encerramento da conferência, que gostaria de fazer. É sabida a prioridade que o Governo dá à concertação social e à negociação coletiva, e são aspectos, aliás, não apenas laborais, mas que em muitos aspectos têm também a ver com as questões da justiça que aqui foram debatidos, o encontro entre diferentes vozes e diferentes parceiros, mas em particular no plano laboral, e antes de me referir mais concretamente às questões da justiça, queria dizer que no atual contexto, no momento particular em que nos encontramos, com tão grandes desafios sociais e económicos que temos no plano nacional, com as incertezas que são conhecidas no plano europeu, algumas delas incidindo, aliás, também sobre o nosso país, com as condições internacionais e globais que temos, mercados cada vez mais competitivos, mercados cada vez mais abertos, a que não podemos escapar, em que não podemos deixar de estar inseridos, a relevância estratégica da concertação social talvez nunca tenha sido tão grande e tão gritante e tão premente como é hoje.
E, portanto, a posição do Governo nesta matéria e sobre essa relevância estratégica é uma posição que é conhecida, é, aliás, uma convicção profunda do Governo, e queria, por isso, dizer que neste preciso momento, neste momento específico, quer nacional, quer internacional que vivemos, os sinais que dermos do ponto de vista da concertação, perante as pressões externas, perante também pressões internas, porque também haveria, eventualmente, quem gostasse que a concertação não funcionasse, estes sinais serão definidores do caminho que nós vamos seguir, provavelmente nos próximos anos. No que toca à dimensão mais setorial e ao nível das empresas da negociação, a negociação coletiva, estamos num momento de viragem, precisamos de um momento de viragem. Eu diria que urge que quer o Governo, quer também os parceiros sociais se mostrem disponíveis e consigam chegar a bom porto na construção de uma verdadeira agenda de avanços e de progressos para a negociação coletiva, revigorando o caráter estruturante que ela tem necessariamente no mercado de trabalho. E, portanto, eu diria que urge construir esta agenda e pô-la rapidamente em prática. Mas, na verdade, quando falamos de diálogo social, além da negociação ao nível da empresa e de cada setor, nós estamos a falar de uma agenda mais vasta, e esta agenda é a da concertação social ao nível das políticas, das leis, dos instrumentos que temos. E esta agenda da concertação tem um conjunto de objetivos estratégicos que são fundamentais. Desde logo, reafirmar a dignidade e a autonomia da concertação e conseguir para ela um horizonte de médio prazo que creio que seria da maior importância para o país. Este é, sem dúvida, um objetivo estratégico do Governo, uma opção preferencial do Governo, conseguir na concertação garantir este horizonte de médio prazo para o Governo, e é por isso que dizemos que o caminho que coletivamente seguirmos na concertação social nos próximos meses vai ditar as condições que teremos daqui para a frente para conduzir agendas de reforma económica, social e laboral, não apenas nos próximos meses, mas nos próximos anos. Estamos, portanto, num momento de encruzilhada e gostaria de sublinhar isto. No fundo, a pergunta é que caminho é que nós queremos? E falo aqui enquanto sociedade. Queremos um caminho de reformas casuísticas, de negociações mais ou menos permanentes e incertas sobre aspectos particulares da nossa vida coletiva, das leis laborais, da regulação dos mercados, por exemplo, o salário mínimo, uma questão fundamental. Um caminho que é, por definição, um pouco de navegação à vista, porque é desprovido de maior previsibilidade e de um horizonte maior de estabilidade de médio prazo. Ou preferimos ter uma agenda integrada, com consensos sociais tão alargados quanto possível, com estabilidade, com previsibilidade, eu diria não apenas para o Governo e para as políticas públicas, mas sobretudo para as empresas, para os trabalhadores e para os parceiros sociais. Uma agenda que indique claramente qual é o rumo que está a ser seguido, que queremos seguir coletivamente, no qual estamos de acordo, o que implica sempre cedências, algumas delas nunca serão fáceis, como todos sabemos, para as partes, mas que proteja os trabalhadores, as empresas, a sociedade, a economia, de oscilações mais conjunturais. Como aqui disse e reafirmo, o Governo prefere claramente este segundo caminho de maior previsibilidade e de uma agenda estratégica. E, portanto, estaremos disponíveis e estamos empenhados para, na concertação, construir este caminho, mas também com a certeza de que em qualquer dos cenários que seja e que saia dos processos de concertação, o Governo estará sempre pronto para cumprir os compromissos que assumiu e para assumir as suas responsabilidades, como não poderia deixar de ser, como digo, em qualquer dos cenários que venha a sair da concertação. Sobre esta matéria, e fazendo um pouco já a ponto para o tema da justiça, permitam-me breves palavras. Nós tivemos, e creio ter percebido o debate que tivemos aqui anteriormente, que as minhas palavras vão muito no mesmo sentido, nós tivemos nos últimos anos uma espécie de vertigem legislativa em muitos domínios. É, aliás, um mal da sociedade portuguesa, eventualmente nos últimos anos, por razões que conhecemos, terá sido também acentuado. No caso do Código de Trabalho, no caso das questões laborais, esse é claramente um exemplo disto que acabo de dizer. Um código que tem menos de uma década, na sua última versão mais consolidada, de 2009, e que teve em 4 ou 5 anos mais de 10 alterações. Um código que dá inúmeras possibilidades de flexibilidade, muitas delas muito relevantes, mas em que continuamos demasiadas vezes, por preconceito, por opinião ou por outra razão qualquer, a ouvir falar tantas vezes na excessiva rigidez do mercado de trabalho. E quando nós vamos ver a vida das empresas e o modo como elas estão organizadas, como funcionam, como funciona a economia, nós não encontramos muitos sinais dessa rigidez. E, aliás, depois de tantas mudanças ocorridas, por exemplo, nas questões da compensação por despedimento, continuamos a ouvir falar em excessiva rigidez no mercado de trabalho. A pergunta que apetece fazer é até quando é que falaremos desta rigidez? A nossa prioridade neste contexto, quero aqui afirmá-lo, como aliás o Governo tem afirmado inúmeras vezes, não passa por promover uma reforma de fundo das leis laborais. Passa antes, pelo contrário, por promover a estabilidade das regras,
mas regras que possam ser partilhadas por todas as partes e que possam repor alguns dos equilíbrios que em vários aspectos decisivos foram comprometidos. Passa também por restabelecer, e nesta linha, a confiança das partes no diálogo social e por lançar assim, com regras reconhecidas por todos e com maior previsibilidade e estabilidade, lançar bases para processos de tomada de decisão com segurança, com estabilidade, com clareza, com equidade nas soluções encontradas. Sem prejudicar, naturalmente, as soluções de competitividade para as empresas que são importantes, mas também sem perder de vista o combate aos efeitos mais nocivos e radicais de algumas das mudanças nos últimos anos. Este é um quadro exigente, muito exigente para todos os envolvidos, para o lado empresarial, para o governo seguramente, também para o lado sindical e para o movimento sindical em particular, porque sabemos que entre esta opção entre mudança generalizada e alguma procura de compromisso e de estabilidade, há custos envolvidos, há responsabilidades que têm que ser assumidas e sabemos que isto sucede num contexto em que o movimento sindical enfrenta também desafios de monta para si próprio e para a sua implantação. Não são aspectos que vá aprofundar neste momento, mas são questões bem conhecidas e bem debatidas dentro do movimento sindical e também na própria sociedade portuguesa e, aliás, não é um problema apenas em Portugal, é um problema bastante mais amplo. Mas, minhas senhoras e meus senhores, para poder concluir, permitam que diga também algumas palavras sobre o tema específico da conferência de hoje, começando por salientar que é também ele um tema muito inovador e um tema importante. A justiça, e em particular a justiça do trabalho, o acesso à justiça, o modo como ela funciona, a percepção que as diferentes partes têm a este respeito e as condições que têm perante ela, são questões importantes das relações laborais em Portugal. Não são desligáveis das relações laborais em Portugal. Porque esta tem que ser uma preocupação das empresas, dos trabalhadores, dos investidores também no nosso país e, portanto, a justiça é, por definição, uma questão que faz parte da boa regulação de qualquer mercado e, por maioria de razão, de um mercado tão específico e com tanta delicadeza como é o mercado de trabalho. Sem uma justiça que funcione bem, que dê garantias, que projete garantias, a regulação de qualquer mercado cai pela base. Faz, por isso, todo o sentido o tema central da reflexão de hoje e eu diria que, em particular, no campo do trabalho, num contexto em que a desigualdade fundadora das relações laborais, e que aliás está plasmada como princípio específico fundador do direito do trabalho, esta desigualdade conhece novas formas e novos recrudescimentos. E, portanto, a justiça é, além de um bem em si, um elemento crítico quer para a competitividade, quer para a coesão, quer para os debates estruturantes que temos sobre o mercado de trabalho. Notas muito rápidas. Bom, em primeiro lugar, e como foi já aqui dito hoje, em termos substantivos, creio que, como sucede noutros domínios, Portugal tem hoje um conjunto de instrumentos legais, um quadro legal integrado, estabilizado, amadurecido e, em muitos aspectos, muito atual. Isto, naturalmente, falando em particular do Código de Trabalho, sem prejuízo de necessidades de adaptação, de afinação que existem, de reequilíbrios que existem, mas o quadro legal que temos é um quadro adequado aos desafios fundamentais do nosso mercado de trabalho, cobre as grandes questões das relações laborais e cobre algumas também das questões mais inovadoras que têm a ver também com as mudanças que os mercados de trabalho e as economias têm tido. Portanto, depois das variadíssimas alterações legislativas que houve nos últimos anos, e em particular depois de 2009, em 2012 e nos anos que seguiram, é importante, como dizia há pouco, procurar a estabilidade e o reequilíbrio. Faz sentido introduzir algumas alterações pontuais, por exemplo, no regime de contrato a termo, em alguns outros regimes específicos, na correção de algumas disposições sobre o próprio modo como o tempo de trabalho é organizado, mas serão alterações que, como é evidente, o Governo discutirá e ajustará com os parceiros sociais em sede de concertação social. Mas falando não tanto da lei, mas da justiça e da aplicação do direito, há problemas também que temos que enfrentar e penso que isso é também consensual na sociedade portuguesa. Um dos problemas é o da efetividade da lei e da sua tradução nas práticas efetivas no próprio mercado e nas empresas. Porque se as leis e regras existem e as reconhecemos enquanto tal, então devem ser cumpridas. Melhorando o que houver a melhorar na lei, mas acima de tudo melhorando os meios, instrumentos e condições para as fazer cumprir também, quando necessário, fazer cumprir pelas próprias partes e também por outros meios, por exemplo, por meios inspectivos, que é sempre o meio menos desejável, mas é importante que haja também, como em qualquer mercado, alguma efetividade deste ponto de vista. Portanto, uma nota que deixaria, e que são questões que, aliás, temos também debatido com os parceiros sociais noutras sedes, é esta ideia de que nós precisamos de reduzir cada vez mais em Portugal o espaço do incumprimento das regras. O incumprimento não é a regra, mas temos que fazer com que a exceção seja tão excepcional quanto possível, porque disso depende o bom funcionamento de qualquer mercado. E quando falamos
de um mercado com questões tão sensíveis como o mercado de trabalho, esta questão é ainda mais importante. Por exemplo, no trabalho não declarado, por exemplo, no combate aos chamados falsos recibos verdes. Portugal sempre esteve, aliás, na vanguarda nesta matéria, tem um instrumento legal eficaz deste ponto de vista e que nós queremos melhorar e avançamos com a proposta de o melhorar alargando o seu âmbito. Enfim, há um conjunto de matérias específicas em que claramente podemos trabalhar e, aliás, nesta matéria, na dimensão processual, deixo também notas muito breves sobre o Código de Processo de Trabalho, que teve, nos últimos anos, algumas alterações assinaláveis, a criação de ações especiais para visar a celeridade na justiça, por exemplo, a ação de impugnação judicial da regularidade e ilicitude do despedimento, ou a ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho a que fazia há pouco referência, sendo que aqui não está em causa apenas a celeridade, mas também o combate à própria chamada precariedade. Mas, com estas alterações, o Código de Processo de Trabalho será eventualmente uma matéria em que valeria a pena todos coletivamente refletirmos. Parceiros sociais, agentes da justiça, é muito importante, académicos, como se dizia também há pouco, seria muito importante que pudesse haver uma reflexão articulada e partilhada sobre estas matérias, uma reflexão cuidada, mas não tenho dúvidas que haverá margem para podermos dar passos. Seria muito importante que fossem passos partilhados e passos sólidos e que viessem reforçar o quadro que já temos. E, portanto, é fundamental que os diferentes setores da sociedade portuguesa que se debruçam sobre estas matérias pudessem pronunciar-se e fazê-lo de modo sistemático e partilhado. Académicos, parceiros sociais, operadores da justiça, porque também pela dimensão processual se faz justiça e é, eventualmente, uma das dimensões do nosso quadro legal que mais importância concreta tem para aqueles que estão, de facto, no mercado de trabalho, para os trabalhadores, para os sindicatos em particular. No que diz respeito ao Código de Processo de Trabalho, queria também dizer que nós não partimos do zero. Haverá, com certeza, alguns aspectos que são menos positivos, alguns aspectos que já são feridos de alguma obsolescência, mas há aspectos positivos dos quais podemos partir. Por exemplo, a existência de uma audiência de partes na fase inicial do processo, que é uma especificidade do direito do trabalho e do Código de Processo de Trabalho e que é um momento importante para garantir, muitas vezes, soluções céleres, sem passar pela fase propriamente judicial do processo. Outro exemplo é a legitimidade processual das associações sindicais substituindo os seus associados ou em sua representação, que é um mecanismo fundamental que permite diminuir os custos processuais, que permite a muitas pessoas terem acesso à justiça que de outro modo não teriam, e eu aqui queria sublinhar e cumprimentar e congratular o papel que os sindicatos têm, os seus gabinetes jurídicos têm nesta matéria, e também já agora, porque penso que é justo fazê-lo, um papel muito referenciar também o papel muito especial que o apoio que é prestado pela Ordem dos Advogados tem nesta matéria, porque, tanto no que respeita à informação e consulta, como muitas vezes no patrocínio judiciário oficioso de trabalhadores no âmbito do apoio judiciário, é um papel muito importante também que a Ordem dos Advogados tem tido, e já agora sublinhar também o papel determinante em muitas áreas do próprio Ministério Público, que é, enfim, que em particular em algumas das novas modalidades processuais, é um papel absolutamente fundamental. Não partimos, portanto, do zero, temos alguns bons elementos no Código de Processo de Trabalho, mas há naturalmente questões sobre as quais vale a pena pensar. E uma delas, que não tem necessariamente a ver com o Código de Processo de Trabalho, e é o último ponto a que farei referência, tem a ver com a dimensão extrajudicial de resolução de conflitos. Também aqui é fundamental que esta reflexão seja feita com os parceiros sociais, aliás, sobretudo pelos parceiros sociais, que tenham um papel ativo e que possam assumir aqui compromissos e apresentar contributos concretos nesta matéria. É certo que no direito do trabalho e nas relações laborais há um conjunto de aspectos muito delicados que eventualmente não se compadece com a leveza, se é que podemos usar esta expressão, dos mecanismos alternativos de resolução de litígios. Há normas de aplicação imperativa, há direitos indisponíveis, há normas de interesse público. A própria questão da relação laboral e contratual, em particular da parte dos trabalhadores e dos sindicatos, pode não ser um aspecto facilmente tratável em mecanismos de resolução alternativa de litígios, mas há muitas matérias, às vezes de pequenos conflitos laborais, neste âmbito, que poderiam beneficiar de uma maior aplicação deste tipo de mecanismos, garantindo ganhos de celeridade, garantindo ganhos de previsibilidade, garantindo ganhos de custos que estão inerentes ao processo e também, com tudo isto, do ponto de vista do alívio dos tribunais de trabalho, permitindo depois que eles tivessem mais margem para tratar de maneira mais célere os processos mais pesados que tivessem em mãos. Existe, com certeza, margem para aperfeiçoar e dinamizar o sistema de mediação laboral que já existe, um sistema, aliás,
que foi muito patrocinado também pelos parceiros sociais e que é promovido pelo Ministério da Justiça, mas creio que existe margem para que na nossa sociedade façamos uma reflexão sobre como torná-lo mais acessível, mais presente, mais valorizado. Isso seria, creio eu, da maior importância. Existe margem para melhorar a adesão a este sistema, esta é a nossa convicção, e para o articular melhor com as dinâmicas de negociação coletiva e com a confiança entre as partes que a negociação coletiva permite. Do mesmo modo, aliás, e ainda sobre estas dimensões alternativas de resolução de litígios, a própria questão, ao nível da negociação coletiva, da arbitragem, é também uma questão que valeria a pena trabalhar, que o Governo está disponível para repensar no que for possível, em prol também da celeridade, da segurança e da justiça no trabalho, não apenas na dimensão dos conflitos individuais, mas eventualmente dos diferentes que existam no plano coletivo. Acreditamos, e para concluir, acreditamos na importância de melhorar a regulação do mercado de trabalho, o papel que os parceiros sociais e todos os agentes da justiça podem ter nesta matéria e, portanto, aquilo que posso dizer, cumpridos que estão os 38 anos da UGT, cumprido que está também hoje o programa de trabalhos nesta conferência sobre uma matéria que, reitero, da maior importância também para as relações laborais, aquilo que deseja que o 39º ano de vida da UGT seja um ano de muito trabalho, de muita negociação, de mais inovação e de bons resultados, seja ao nível setorial, seja ao nível também da concertação. Porque todos os bons resultados que obtiverem serão seguramente bons para o país e bom para todos nós. Muito obrigado a todos e a todas. O GT agradece uma vez mais a presença de todos.